Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 4 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio, semana 1. Vamos lá? Hoje, gente, então aqui na semana 1, a gente vai começar fazendo a leitura desse textinho aqui, ó. A literatura pode se apresentar como música e os poemas musicados podem evidenciar o país da mistura e da diversidade. O Brasil ainda precisa se haver com a frase histórica de Joaquim Nabuco, inclusive incorporada por Caetano Veloso em música. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional. A identidade brasileira está eivada de ancestralidade negra e também indígena. E nossa cultura provém tanto desses falares, dos ditados populares, das expressões, quanto da dança, do jogo, da capoeira e, em especial, da canção, da musicalidade. Assim como nos Estados Unidos, nossa maior vertente de composição popular se vê impregnada pela raiz africana e sua sonoridade. Do samba ao rock, pop, samba, passando pelo reggae, pelo funk, pelo forró, a música soul, até a conformação da sigla MPB, também entendida como música preta brasileira. Nesse trecho aqui, gente, eu quero só fazer uma observação a respeito da palavra eivada. Essa palavra não deveria ter sido usada nesse texto, porque significa maculada, manchada, contaminada. Isso dá uma conotação, um sentido negativo à influência negra e indígena na cultura brasileira. Quando o texto, na verdade, está querendo justamente exaltar essa característica. Então, essa palavra aqui, ela foi usada de forma inadequada. Ela não cabe, ela não se encaixa aqui nesse texto. E a palavra eivada, como ela significa manchada, então estaria querendo dizer que a cultura brasileira está manchada com a ancestralidade negra e indígena, né? Manchar é uma coisa ruim, né? Tipo, manchar a sua reputação. Então isso tem um significado ruim. Então essa palavra eivada aqui, ó, ela está usada de maneira incorreta. Devia ter colocado alguma coisa tipo assim, ó, a identidade brasileira está repleta de ancestralidade negra e também indígena, mas o eivado aqui não ficou bom. Muito bem. Aí agora a gente vai fazer a leitura dessa letra de música aqui, ó. Embala eu, de Clementina de Jesus. Embala eu, menininha do Gantuá. Embala pra lá, embala pra cá, menininha do Gantuá. Ó, dá-me a sua bênção, menininha do Gantuá. Livrai-me dos inimigos, menininha do Gantuá. Dá-me a sua proteção, menininha do Gantuá. Guiai os meus passos para onde eu caminhar. Vira os olhos grandes de cima de mim para as ondas do mar. Ô, gente, aqui eu tenho que dar uma explicação para vocês sobre essa questão aqui, ó, menininha do Gantuá. O que é isso, menininha do Gantuá? É o seguinte. Maria Escolástica da Conceição Nazaré, conhecida como Mãe Menininha do Gantuá, foi uma Ialorixá brasileira. Ialorixá é uma mãe de santo, né? Tipo assim, do mesmo jeito que outras religiões têm padres, bispos, monges, rabinos, etc. Nas religiões de matriz africana, eles têm essa figura que é a Ialorixá, tá certo? Então, Ialorixá é uma líder religiosa de das religiões, né, de uma religião de matriz africana. A mãe menininha do Gantuá foi uma Ialorixá brasileira, filha de Oxum. É a mais famosa Ialorixá da Bahia e uma das mais admiradas mães de santo do país, tá certo? Então, esse texto aqui, o eu lírico dele, está fazendo uma espécie de oração, uma prece, um pedido de ajuda, de bênção, de apoio, de proteção para a líder religiosa dele, a mãe menininha do Gantuá. É tipo assim, como se a pessoa estivesse conversando com o padre e falando, a bênção, padre, me abençoa, padre. Ou então para o pastor, me dê uma palavra de apoio, pastor, alguma coisa assim.
Aí nessa letra de música aqui, o eu lírico está pedindo essa proteção, essa palavra de apoio, essa ajuda espiritual para a mãe menininha de Gantuá, tá certo? Os versos musicados do poema Embala Eu, de Clementina de Jesus, tornam-se uma súplica, uma verdadeira reza na qual ela pede ajuda. Descreva os versos nos quais esses pedidos se apresentam. Então, como aqui no texto está pedindo para você descrever os versos, você tem que fazer duas coisas. Primeiramente, é colocar aqui quais que são os versos onde o eu lírico está fazendo essa oração, está pedindo essa ajuda. E depois você tem que explicar o que esses versos querem dizer. Então, os versos onde o eu lírico está pedindo uma proteção, pedindo uma ajuda para a mãe menininha do Gantuá, são esses versos aqui, ó. Ó, dá-me a sua bênção, livrai-me dos inimigos, dá-me a sua proteção, guiai os meus passos por onde eu caminhar, vira os olhos grandes de cima de mim para as ondas do mar. Então, são todos esses versos aqui, porque eu não pedi para você tirar alguns versos do poema, pediu para você tirar os versos, então tem que ser todos. Então, os versos onde está sendo feito esse pedido de proteção são esses aqui. E agora, resumidamente, então, você vai explicar o que esses versos aí querem dizer. Então, você pode colocar mais ou menos assim, ó. O eu lírico está pedindo a sua guia espiritual, que é a mãe menininha de Gantuá, a proteção, para que seus inimigos não consigam prejudicá-lo. Ô, gente, só uma observação aqui, ó. Eu lírico é como se fosse o personagem que fala dentro do poema. Não necessariamente a pessoa que está falando essas palavras, pedindo essa proteção, é o autor da música, não. Dentro dos textos que tem linguagem poética, sempre existe esse personagem que fala, que se expressa, que mostra os seus sentimentos, os seus desejos dentro desse poema ou dessa música. E esse personagem a gente chama de eu lírico, tá certo? Então, o eu lírico é a voz que fala dentro do poema, a voz que se expressa dentro do poema. Depois, gente, você vai fazer a leitura desses dois textos aqui, ó. Eles não influenciam diretamente na resolução das atividades, não. Eles são mais para enriquecer o seu conhecimento de mundo aí com relação à cultura negra, à música brasileira negra. Aí depois vem essa segunda atividade aqui, ó. Tá pedindo o seguinte. Leia todo o poema em forma de música de Chico César e responda com exemplos do poema por que essa música recebe o nome de Mama África. O texto está aqui embaixo, né? Essa letra de música aqui, né? Esse texto que utiliza aí a linguagem poética, porque ele é feito em versos, ele utiliza a palavra de uma forma especial para criar os seus significados, ele dá margem para diferentes interpretações. Vamos fazer a leitura e a interpretação desse texto, então. Mama África, de Chico César. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Nesse trecho aqui, então, a gente já consegue subentender um monte de coisa, um monte de informações sobre o texto. A primeira coisa, quando o texto começa aqui com a minha, então a gente já sabe que ele está utilizando a primeira pessoa do discurso, ou seja, o eu. Então é como se fosse o filho, né? Porque ele fala a minha mãe, então é um filho se referindo à mãe. O eu lírico desse poema aqui, nesse trecho aqui, ele é o filho contando alguma coisa sobre a mãe dele, contando a história da mãe dele, descrevendo a mãe dele, como que é essa mãe dele. Aí o que ele fala sobre a mãe dele? Ele fala o seguinte, que a mãe dele é uma mãe solteira, então a gente já sabe que a personagem que está sendo descrita, a personagem central aqui desse texto, é uma mulher, porque é mãe, né? Se fosse homem seria pai, mas obviamente é uma mulher porque é mãe. E essa é uma mãe solteira, então ela não conta com a ajuda do pai para criar os filhos. Ela tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Então, isso significa, a gente subentende que ela se divide sozinha entre as tarefas domésticas, né, como, por exemplo, cuidar dos filhos, né, da alimentação deles e tudo mais, e se divide entre isso e o trabalho fora de casa, né, o trabalho aí no mercado de trabalho. Ela é empacotadeira nas Casas Bahia. E através dessa informação, a gente também subentende que ela é uma mulher pobre, essa é uma família pobre. Como que eu sei disso, sendo que não está escrito no texto? É a interpretação que a gente vai fazendo a partir das
informações, a partir das imagens que são criadas na nossa mente através das escolhas linguísticas do autor da música, né? Empacotadeira não é uma profissão que dá muito dinheiro, uma profissão que tem um salário muito alto. Então a gente subentende que essa mulher é uma mulher pobre. Continuando a leitura então. Mama África tem tanto o que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguim, filhinho tem que entender, mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Então a gente já sabe que esse texto aqui está descrevendo uma mãe de família pobre, solteira, não tem apoio do pai, e ela se divide entre o lar e o mercado de trabalho. Além disso, a gente subentende aqui que essa é uma mulher negra. Como que eu sei disso, sendo que no texto não falou? É porque o nome que foi dado a essa personagem, nessa letra de música, é Mama África. Então, quando eu estiver falando de Mama África, é como se fosse o nome dela. O nome dela é Mama África. Ela poderia ter outro nome, mas por que foi escolhida essa palavra África? É para fazer uma referência ao continente africano, que é um lugar onde a maioria da população é negra. Então a gente subentende, né, por essa escolha do autor de fazer o nome da personagem ser Mama África, de que ele quer que a gente subentenda que essa é uma mulher negra. Essa é uma mulher que ela é pobre, é negra, mas solteira, e ela tem que cuidar de neném e fazer denguinho. O que isso quer dizer? Que ela cuida dos filhos dela com muito carinho. Apesar dela ter tanto o que fazer, dela ter muitas tarefas domésticas e no trabalho dela, ela é uma mulher muito batalhadora, muito esforçada, ela não descuida dos filhos dela. Aqui embaixo até fala ó, que ela vai e vem, mas não se afasta de você. Ela está sempre pensando nos filhos dela e cuidando dos filhos dela com carinho e com amor. Então, ela é uma mãe amorosa. Aí eu estou dizendo filhos, né? Como que eu sei que é mais de um filho? É porque aqui a gente subentende que ela tem no mínimo 2 filhos. Um é um neném, né? Nas referências aqui, ó, cuidar de neném, mamadeira. Um deles é um neném. E o outro filho não é um neném, pelo menos, né? É uma criança, um adolescente, é um filho que tem um pouco mais de idade, porque ele consegue até contar a história da mãe dele. A gente não começou interpretando aqui que esse poema ele está sendo dito, está sendo falado, contado pelo filho dessa mãe solteira. Então a gente subentende que ela tem no mínimo 2 filhos, né? Um é um pouquinho mais velho, tá até contando a história dela, e o outro é um neném. Talvez ela tenha até mais, mas a gente sabe que não é um filho só, é mais de um filho. E aí, vamos continuar a leitura aqui então. Quando Mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. O que isso quer dizer? Essa palavra aqui, ó, olodunzam, é um neologismo, ou seja, uma palavra inventada para fazer referência ao Olodum, que é tanto um grupo musical da Bahia quanto um projeto social direcionado à população negra. O Olodum é aquela banda que tem lá na Bahia, que eles tocam percussão, né? Tem aqueles tambores. Inclusive, eles já apareceram até num clipe do Michael Jackson, né? Eles também desenvolvem um projeto social, né? Um projeto sociocultural para ajudar pessoas negras, né? Para ajudar a população negra carente lá de Salvador, lá da Bahia. Aí, o que a gente subentende a partir desse neologismo, a partir do uso dessa palavra inventada aqui, ó, Olodunzo? Então, é o seguinte, quando a Mama África sai de casa, os filhos dela se olodunzam. Então, a gente pode subentender 2 coisas. Então, quer dizer que ela teria alguns filhos um pouco mais velhos, né? Que eles, quando ela sai de casa, eles fazem festa e tocam música do Olodum. Ou então, a gente pode entender que quando a mãe deles sai para trabalhar, eles vão para o projeto do Olodum. Ou então, a gente tem 2 interpretações. A primeira, quando a mãe deles sai, eles fazem festa, né? Fazem Olodum lá na casa deles, né? Ou então, quando a mãe deles sai, eles vão lá para o projeto sociocultural do Olodum para participar desse projeto, não ficar sozinho em casa, né? Não ficar sem fazer nada em casa.
E aí rola o maior jazz, é novamente uma referência à cultura negra, né? Porque o jazz é uma música, um tipo de música ligado à cultura negra, né? No caso, cultura norte-americana negra. Mas também é uma referência que faz a gente subentender que essa aqui é uma família negra, né? E depois o texto continua falando o seguinte: Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Nesse trecho aqui a gente subentende então que ela é uma mulher muito batalhadora e ela tem um cansaço físico muito grande, né? Ela tem um desgaste físico muito grande, porque inclusive ela anda até a pé, comprovando mais uma vez que ela é pobre, ela não tem carro. Ela anda a pé, por isso que ela tem calo nos pés. Então, ela tem esse desgaste físico muito grande, ela é uma mulher que tem um cansaço muito grande por todas as tarefas que ela desenvolve ao longo do dia dela. E ela também tem um cansaço psicológico, por quê? Quando fala aqui que ela não quer mais brincar com o filho dela porque ela tá cansada, não é só fisicamente cansada, é porque ela também tem muitos contratempos no ritmo de vida. E então ela significa que ela tem muitos problemas. Aí ela quer um pouquinho de paz, ela precisa de um pouco de paz também, porque ela é o tempo inteiro trabalhando e se preocupando com tudo que acontece, com todos os problemas que acontecem na vida dela, no ritmo de vida dela, chegando até ela ficar um pouco cansada e não querer nem brincar com o filho dela, né? A gente já sabe, né? Porque já foi falado anteriormente que ela cuida muito dos filhos dela, ela ama eles, ela vai e vem, mas não se afasta. Mas chega um momento que ela fica cansada e ela só quer que o filhinho dê um tempo porque ela precisa de um pouquinho de paz. Então essa que é a interpretação que a gente faz dessa música. Mas tem essa outra parte aqui, ó, que fala assim, ó: é do Senegal, ser negão, Senegal. Deve ser legal, ser negão, Senegal. Aqui, esse Senegal, que é um país africano também, né? A gente também subentende que isso é para a gente interpretar que é uma família negra, que essas aqui são personagens negros. Isso reforça a ideia, a imagem de que estão personagens negros. Mas esse trechinho específico aqui, ó, ser negão, a interpretação que eu faço é a seguinte: a gente viu que ela é uma mãe solteira que trabalha muito, que se divide entre o lar e a profissão dela. Ela tem um cansaço físico e psicológico muito grande, ela enfrenta muitos problemas, etc, etc. Mas onde que está o pai desses filhos? Não é verdade? Então quer dizer que ela teve os filhos e agora ela tem que ficar passando todo esse trabalho aí sozinha e ninguém vai ajudar ela? Ela não fez o filho sozinha ou os filhos sozinha? Cadê o pai dessas crianças? Não é verdade? Na minha interpretação, quando ela fala assim, ó, que deve ser legal ser negão, ela está querendo dizer que deve ser legal ser homem, porque o homem tem o filho e depois foge da sua responsabilidade, deixando a criança só na responsabilidade, só sob os cuidados da mãe. E aí sai para o mundo e é a mãe que resolva, que se vira aí com esses filhos para criar. Então, assim é bom, né? Deve ser bom ser homem, né? Então, essa é a interpretação que eu faço. É como se ela estivesse fazendo uma crítica, uma indireta ao pai desses filhos dela que não ajuda ela com nada, né? Ela tem que se virar sozinha nisso daí. Muito bem, então agora vamos responder a pergunta, né? Tinha perguntado lá por que essa música recebe o nome de Mama África. Segundo a minha interpretação, é o seguinte: porque a personagem do texto é uma mãe, como mostram os versos: a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Ou, quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam. Então, isso aqui são versos que comprovam que a personagem descrita no poema é uma mãe, é uma mulher e ela é mãe. E ela é negra, tendo suas raízes no continente africano, o que é evidenciado nas referências à ancestralidade e à cultura negras, como nos trechos que falam assim, ó: Mama África, se olodunzam, ser negão, Senegal e jazz. Então, gente, esse poema se chama Mama África porque o personagem é uma mãe negra. E eu coloquei aqui na minha resposta versos que comprovam, ou trechos que comprovam, que essa informação é verdadeira, que ela é uma mãe e que ela é negra. Não! Então você vai colocar aí desse jeito. Se você concorda com a minha interpretação, você pode procurar resumir aqui um pouco a sua resposta também, se você quiser. Por exemplo, para comprovar que essa mulher é uma mãe, eu coloquei dois
versos, 2 trechos aqui, ó. Você pode colocar só um. Outra coisa, para comprovar que ela é uma mulher negra, eu coloquei vários exemplos de palavras que estão relacionadas à cultura, à ancestralidade negra, que são essas aqui, ó. Mama África, Oloduns, no Senegão, Senegal e Jazz. Você não precisa colocar todas, você pode colocar 2, por exemplo, né? Ô, gente, essa interpretação não esgota todas as possibilidades de sentido que essa letra pode despertar. Como todo texto literário, é possível que os leitores construam outros significados. O que isso significa? Que essa interpretação que eu fiz aqui não é a única possível. Se você entendeu outra coisa, se você identificou outro sentido, outro significado para esse poema, você pode colocar aqui também, desde que você comprove, de que você confirme e explique, baseado em trechos do texto. Vamos aqui para a próxima pergunta, também é sobre esse mesmo texto, e está perguntando o seguinte: pensando em como os diálogos entre os tempos históricos podem ocorrer numa mesma produção textual, apresentamos essa poesia musicada de Chico César, que conversa com o leitor, fazendo-o adentrar ao universo da maternidade, com seus elementos sendo apresentados de forma metafórica. Quem é a África da música poema de Chico César? Utilize versos do poema musicado para exemplificar sua resposta. Então agora você está perguntando aí quem que é essa personagem? Quem que é a África, a Mama África? De acordo com essa letra de música aí. Ó, gente, é o seguinte, você vai explicar do seu jeito quem é a África desse poema. Você entendeu que a África é uma mulher, um personagem? Então explique como ela é, de acordo com a música. Ou será que a África é uma referência às origens do povo negro brasileiro? Então explique como você chegou a essa conclusão a partir dos versos do poema. Então você vai explicar aí do seu jeito quem que é a África de acordo com esse texto aí, de acordo com esse poema. Você vai colocar a sua resposta e justificar com base em trechos do texto. Conforme eu coloquei aqui, ó, essa aqui é a minha interpretação, né? Eu acho que a África é mesmo uma mulher, né? É uma personagem. E eu coloquei aqui para vocês, dividido em 2 cores, só para vocês identificarem, tá? O que está de azul é a minha interpretação. E o que está de laranjado são os trechos do texto que comprovam que a minha informação, que a minha opinião, que a minha interpretação está correta. Ah, Dona, então é para copiar só o que está de azul? Não, se você for copiar a minha resposta, é para copiar tudo. Eu só coloquei 2 cores aqui para você conseguir diferenciar. Mas a minha interpretação é isso aqui tudo, tem que colocar tudo, tá, gente? Não! Para mim, a África é a representação das tantas mulheres negras, brasileiras, pobres, batalhadoras, que enfrentam inúmeros desafios todo dia, que se desdobram exaustivamente entre o subemprego e as tarefas domésticas e ainda criam com carinho os filhos sem apoio do pai. E no meio dessa explicação minha, eu fui colocando as palavras que eu tirei do poema que comprovam que as minhas informações estão corretas. Então, por exemplo, eu falei que a África é uma representação das mulheres. Como que eu sei que é mulher, que não é homem? É porque lá fala mama, mãe, então tem que ser mulher o personagem, né? Aí eu falei que ela é negra. Como que eu sei disso? De onde que eu tirei isso? Da palavra África. Brasileiras, por causa da referência à Bahia, né? Porque as Casas Bahia é uma empresa que tem no Brasil. Depois, pobres. Como que eu sei que ela é pobre? Por causa da referência à profissão dela, que é empacotadeira, e assim por diante. Então, eu fui colocando aqui palavras que comprovam que as minhas informações aqui estão corretas. Tá certo, gente? Muito bem, então essa foi a correção aqui da semana 1 do PET 4 e espero que vocês tenham gostado. Vocês não precisam copiar exatamente como eu copiei, vocês podem responder do jeito de vocês, tentando resumir as respostas ou colocando a interpretação que vocês fizeram do texto, né? De repente você interpretou de um jeito diferente de mim, tá certo? Um grande salve então aí pro Moisés Bispo e para todo mundo aí da escola João Emétrio de Menezes, Rosa Leal, Dude Germano, Nicole Aranda e Débora Miranda, Aristides Moreira, um salve,
Diomar Neves Pereira, Gabriel Mendes Vieira, e pra todo mundo aí de Manhuaçu, Letícia Fernandes, Sara Isadora, Ângela Oliveira, e pra sua filha, Alexandre Silva, um salve, Gessiane Costa, também pra sua filha, Valderene Lima Soledade, Madruguinha, um salve, Thaís Pimentel da Conceição, Gabriel Clarindo, pra todo mundo de Água Boa, Fátima de Jesus, pra todo mundo aí de Montes Claros, um salve pro Felipe, Maria Oliveira Cândido Correia, pra todo mundo de Campos Altos, Ana Stury, Davi Messias, e pra todo mundo de Sete Lagoas, Maria de Fátima, um salve pra Melissa Patrícia, Zilda Ferrares, Edna Dina, e também pra filha dela, a Ingrid Cortes, um salve pra Yasmin Vitória, Ana Luísa Coimbra, Sorvetinho Rosa, Kate Realista, Tainara Cardoso, Luna Games, Patrícia Gomes, e pra todo mundo do 7º ano da Escola 13 de Maio, Letícia Fernandes, Vitor Cortes Ferreira Lopes, Paulo Mundo Selvagem Roberto, Sibeli Ramos de Almeida, e pros filhos dela, Luziane Santos, Blog da Gabi, um salve, Flávio Emanuel e Marcélia Soares, Leonor Mendeiros de Arruda, Kaique Rodrigues Nunes, Samuel Fernandes, Ana Barreto, um salve, Liliane Fabíola da Silva, Paola Sofia, Diolino Alves, Ariane Pereira, e pra todo mundo aí de Baipendi, Antônio Carlos Oliveira, Maria José, um salve, Edmilson Mendes, um salve, Bispo Farias, Regina Lima Ferreira, Sônia Magalhães, Samuel Brasil, Edilane Silva, Davi, e pra todo mundo de Andradas, Dalgisa Rufino Marques, Lucas Gamer, Luiz Felipe, e pra todo mundo aí de Tiros, Pablo Marques Pereira, Itachi, Maria da Conceição, Henrique Wallace, Ana Paula dos Santos, Biel, um salve pra Sarinha, Silvana Lopes, Mária Oficial, Isabela Tavares, e pra professora dela, Andréa Maria, Gustavo de Oliveira Santos, Verônica Batista, um salve, Léo Matheus, e pra todo mundo de Pouso Alegre, Ana Cara Silva, Adriana Lúcia, Nilda Cordeiro, um grande abraço, um salve aí pra Pamela, Sad Boy, Éder Ramos, Brenda Assis, Lúcia Campos Souza, e pra Patrícia Campos de Souza, Claudilene Lourenço, e pro Luiz, um abraço, um salve, Thiago Fernando, Mochi, Mônica Maria, Maria José Chaves e Cacá Games, um salve pra Mundo da Ana, Débora Camila, Sofia Sanches, Luciane Maria, Mariane Rodrigues e Marinalva Araújo, um salve, Obed, e pra todo mundo aí da Escola Estadual, professor Leopoldo Pereira e Milho Verde, um abraço, Rosângela Vieira dos Santos. Muito bem, então eu fico por aqui, aguardo vocês aí na próxima semana pra gente continuar fazendo a correção desse PET 4, tá bom? Até mais, beijo, tchau!